Olá, meus queridos, muito bom estar aqui mais uma vez, muito bom compartilhar da palavra de Deus com você, entrar na sua casa, né, pela graça de Deus e pensar com você sobre as coisas de Deus, sobre os propósitos de Deus na nossa vida. Quero pensar com você hoje, refletir um pouco, olhando para a palavra e quero refletir sobre a ceia do Senhor. Talvez exista aí no fundo da sua alma uma certa interrogação com relação à ceia do Senhor nesses tempos de pandemia. Se você faz parte da nossa igreja local aqui em Araçatuba, você já percebeu que até o momento, desde que nós fechamos a igreja para os cultos presenciais, nós não ministramos a ceia do Senhor. E talvez exista aí no fundo da sua alma uma interrogação com relação a isso. Eu quero hoje pensar com você, olhar para as Escrituras e enxergar nas Escrituras o porquê da maneira que nós estamos agindo até este momento, tá ok? Bom, num primeiro momento, vamos olhar para o texto bíblico, ou um dos textos bíblicos mais célebres no que diz respeito à ceia do Senhor. Quero convidar você a dar uma olhadinha para a epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, que diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, como deve ser a celebração da ceia em tempos de pandemia, quando a igreja ela não pode estar junta, quando ela não pode estar reunida, quando a essência da comunhão autêntica ela não consegue atingir o ápice em função de nós não estarmos juntos fisicamente. Bom, o que está acontecendo nesse momento? Algumas igrejas, e você deve saber disso, algumas igrejas estão fazendo a ceia do Senhor. Lógico, tomando todas as precauções. Hoje já existe até um kitzinho, né? Um kit ceia que as igrejas acabam distribuindo e eles celebram a ceia do Senhor de uma maneira diferente daquela que nós estávamos acostumados anteriormente, né? De uma forma presencial dentro do templo. Outras igrejas, como a nossa, elas deixaram de celebrar a ceia nesse período de pandemia. Então, por que existe essa diferença, né? Por que algumas igrejas elas realmente entenderam a necessidade de continuar realizando a ceia e algumas igrejas, né, inclusive a nossa igreja batista, ela resolveu deixar de lado esse cerimonial até o momento oportuno. Bom, eu quero pensar com você e já respondendo esse questionamento, isso diz respeito à questão de um fator que para nós é primordial, que é o fator teológico da coisa, né? É o nosso fundamento teológico. A maneira com que nós enxergamos a ceia do Senhor é que determina essa postura que nós estamos tendo nesse tempo de aguardar até um momento oportuno para nós realizarmos a ceia do Senhor. Nós não temos aquela necessidade de realizarmos a ceia na forma que nós estávamos realizando antes, ou pelo menos na questão de tempo, né? A cada 2 meses nós realizávamos na igreja, e agora então nós demos um break até que as coisas elas se normalizem. Então, isso se deve ao fato da maneira com que nós enxergamos teologicamente a ceia do Senhor. Bom, para você entender bem, os batistas, eles
enxergam a ceia como um memorial. E para você entender bem o que é isso, eu preciso mostrar para você as outras maneiras de se enxergar a ceia e essas outras interpretações, elas são praticadas por outras igrejas cristãs, tá ok? Então a gente precisa enxergar aqui pelo menos 4 interpretações da ceia que os grupos cristãos têm. A primeira interpretação da ceia a ceia, dos elementos da ceia, na verdade, é a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Coloco aí para você, né, um conceito de transubstanciação. A transubstanciação, na verdade, ela é uma doutrina católica apostólica romana. É bom que se diga que essas interpretações elas começaram a ser discutidas praticamente aí depois do ano 1000 depois de Cristo. Até então a igreja realizava a ceia sem muita, entre aspas, racionalização em cima do que estava acontecendo, e os pensadores teológicos começaram a discorrer sobre esse assunto e principalmente a forma de enxergar a ceia por volta aí do ano 1000 depois de Cristo, tá ok? Eu estou falando em datas aproximadas, é claro. E ela é uma doutrina católica, a doutrina da transubstanciação. Como que se explica? Eu vou explicar aqui em termos grosseiros, mas para você entender bem, né? É lógico que nós vamos analisar aqui, a questão é teológica, mas eu quero transformar isso de uma maneira simples de você entender. A transubstanciação ela diz respeito à ideia de que os elementos da ceia, o pão e o cálice, eles se transformam. E quando eu digo transformam, transformam-se verdadeiramente no corpo de Cristo, o pão, e no sangue de Cristo, o cálice. Essa é uma doutrina católica defendida até os dias de hoje, que no momento em que você vai tomar a ceia, o que eles chamam de Eucaristia, um momento onde o fiel vai até a frente, recebe a hóstia do padre e depois toma do cálice. Naquele instante, ele então, aquela hóstia deixa de ser hóstia, passa a ser literalmente o corpo de Cristo. E o cálice passa a ser literalmente o sangue de Cristo. Essa doutrina da transubstanciação, ela foi adotada pela igreja no Concílio de Latrão. O ano foi mais ou menos 1215 depois de Cristo. Então foi ali que nesses concílios católicos começou-se a discutir e a colocar isso em pauta, e eles chegaram a essa conclusão de que, porque está escrito do jeito que está escrito, né, eles disseram: Jesus, que isso é o meu corpo, que isso é o meu sangue, então isto né, tem que ser o corpo, tem que ser o sangue. Por isso, então, essa doutrina foi formulada num primeiro momento no Concílio de Latrão, em 1215, e depois ela foi, digamos assim, sacramentada ou confirmada no Concílio de Trento, isso já em 1551. Então você pode ver que as datas não são tão longe assim. Então as pessoas começaram a pensar nessas interpretações mais ou menos dentro desta época. Até então a igreja celebrava a ceia, né, entendendo que aquilo era um ritual que precisava fazer, mas nunca se pensou teologicamente acerca de detalhes. E a igreja começou a pensar nesse assunto praticamente depois do ano 1000 depois de Cristo. É interessante você enxergar que o John Wycliffe, que foi um pré-reformador, né, ele negava essa ideia da transubstanciação. Ele não aceitava que a hóstia, né, ou o pão se transformava no corpo de Jesus literalmente, ou o cálice se transformava no sangue de Jesus literalmente. Então esta é uma doutrina genuinamente católica, e que ela até hoje ela está instaurada na Igreja Católica Apostólica Romana. É bom que você entenda que muitos cristãos hoje evangélicos que se converteram às igrejas evangélicas,
eles aceitaram Jesus, é claro, eles mudaram seu padrão de conhecimento, eles alteraram o seu modo de enxergar muitas coisas, mas é fato que nós temos uma raiz, se é que eu posso assim dizer, uma raiz doutrinária católica, né, dentro de nós, e algumas pessoas, eu estou falando isso em função da formação do Brasil, que é um país católico desde a sua existência, se é que eu posso assim dizer. Então é interessante você observar que existem ainda muitas pessoas que migraram do catolicismo para a igreja evangélica. No entanto, entre aspas, a teologia da ceia ainda parece que ainda está um pouquinho enraizada no fundo da alma. E algumas pessoas elas não foram ensinadas. Por isso que eu estou fazendo hoje o que eu estou fazendo. Eu estou tentando teologizar com você, mostrar para você as vertentes, como que se enxerga a ceia do Senhor e como os grupos religiosos enxergam a ceia do Senhor. Então, nessa doutrina, ou nessa interpretação bíblica da transubstanciação, os elementos pão e cálice se transformam literalmente em corpo e sangue de Cristo. A outra doutrina, a outra interpretação é a interpretação da consubstanciação. Ela foi formulada por Lutero. Martinho Lutero ele promove a reforma protestante, e uma das coisas que ele muda sua visão é na questão dos elementos. Não, ele rejeita a ideia que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo, do mesmo jeito que John Wycliffe também rejeitou. Mas o problema é que Lutero ele só disse o seguinte: ele fez uma pequena alteração. Ele disse: olha, não se transforma, mas está contido. Então é como se eu dissesse: ó, isso aqui é pão, isso aqui é cálice, é vinho, mas o corpo de Cristo está aqui. Embora não se transforme literalmente, mas de alguma forma espiritual, né? E o corpo de Jesus está aqui. O sangue de Jesus está aqui. Então, essa é a doutrina da consubstanciação, né, que num primeiro momento foi adotada pelas igrejas luteranas, e alguns dizem que hoje já não. Eu não sou expert no assunto para dizer, mas existiu-se então esta interpretação de que o corpo e o sangue de Cristo estavam contidos, não se transformavam, mas estavam contidos. Por isso, o nome consubstanciação. A terceira maneira de enxergar a ceia do Senhor, mais precisamente com relação aos elementos pão e cálice, é a doutrina que foi elaborada por João Calvino, que também faz parte da Igreja Reformada. E essa doutrina é chamada de simbólica espiritual. Como eu disse, João Calvino, que foi um grande teólogo, né, muito respeitado, hoje a base de muitas igrejas evangélicas, a base teológica vem de João Calvino, e para João Calvino, ele também diferia o seu pensamento com relação a Lutero, e para ele tudo era uma questão espiritual e simbológica. No seu livro As Institutas de Calvino, uma leitura aí muito recorrente no meio reformado, no capítulo 4, no volume 4, capítulo 17, um subtítulo diz o seguinte acerca da ceia: a Santa Ceia é o sacramento da comunhão mística e vital com Cristo, provisão divina em virtude da qual somos espiritualmente nutridos. Eu quero salientar aqui algumas palavras que são importantes para que você compreenda a ideia, né, a verdade da ideia da mente de Calvino quando ele elabora esta frase. Ele diz: a Santa Ceia, e quando ele diz a Santa Ceia, ele já está qualificando a ceia como sacra, como algo santo. É o sacramento. Eu quero que você guarde essa ideia de sacramento, daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho acerca disso. Sacramento da comunhão mística e vital com Cristo. E aí ele vai dizendo assim: provisão divina, em virtude da qual somos espiritualmente nutridos.
Então existe aqui nesta ideia, nessa interpretação calvinista, a ideia de que a Santa Ceia ela nutre o crente através dos elementos que de forma simbólica representam espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo, mas esse ritual é um ritual que você precisa participar porque através dele você é nutrido de alguma forma espiritualmente por Deus. Então, essa ideia, essa interpretação, ela admite a condição sacramental da ceia. E aí que eu preciso que você entenda isso para que você, ao entender isso, depois descubra por que nós batistas enxergamos de uma maneira um pouco diferente. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27, ali eles definem o que é um sacramento. E é importante porque isso é aqui que está a grande diferença de crença, né, entre nós e as pessoas que acreditam na ceia como algo sacramental que, embora simbólica e espiritual, ela confere uma bênção, confere uma graça, ela nutre a gente de alguma forma. Essa questão sacramental é que difere do pensamento batista, que depois eu vou pensar um pouquinho com você aqui. Bom, na Confissão de Fé de Westminster, diz o seguinte, com relação aos sacramentos. A graça significada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente, e nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o receberem. Então, trocando aqui essa frase complexa numa frase um pouco mais simples, a ideia que se traz aqui é de que existe um benefício em se participar da ceia, existe uma graça em se participar da ceia, e essa graça, então, ela é passada àquelas pessoas que recebem ou que participam daquele momento especial, né, sob a visão calvinista, ok? Então, agora eu quero pensar com você na visão que nós batistas temos da ceia do Senhor, e aí espero começar a aclarar a sua imagem espiritual da ceia, pelo menos dentro da nossa visão, para que você entenda o porquê que nós não temos uma necessidade espiritual de estarmos participando rotineiramente, às vezes dominicalmente, mensalmente ou em outra escala e de tempo da ceia do Senhor. Nós enxergamos a ceia do Senhor como um memorial, um momento onde nós trazemos à tona em memória o sacrifício de Jesus por nós e o amor de Deus derramado em favor da humanidade. Por que nós enxergamos a ceia como um memorial? Baseado na premissa simples de que Jesus disse, ao final de toda aquela narrativa ali que eu coloquei para você da epístola de Paulo aos Coríntios, no final ele diz para a gente o seguinte: fazei isso em memória de mim. Então nós nos baseamos na premissa de que tudo o que deve ser feito, e nós o fazemos, o objetivo daquilo façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim, lembrem-se do meu sacrifício, lembrem-se do meu amor. Quando vocês realizarem este ritual, esse cerimonial, a finalidade disso lembrem-se de mim. Então é por isso que nós olhamos para a ceia como um memorial, não como algo que nos confira uma graça e que eu preciso fazer
em função disso, não como algo místico que se transforma ou que está contido ali elementos do corpo e sangue de Cristo. Nós não nos detemos tanto nos elementos, nós nos detemos mais teologicamente falando no princípio daquilo que Jesus disse que é o porquê, melhor dizendo, o porquê de fazer. Ele disse, façam em memória. A palavra grega utilizada no Novo Testamento para memória neste texto é anamnesis. Anamnesis é uma reconstituição na nossa mente da morte de Jesus na cruz e a demonstração do amor dele por nós e a demonstração do poder de Deus sobre a vida de Cristo e do ser humano. Mas aí você vai dizer para mim, mas não está escrito lá, isto é o meu corpo? Isto é o meu corpo? Então, como que é essa situação? É só para memória mesmo? Mas como interpretar a ideia de isto é meu corpo? Nós não interpretamos de uma maneira literal isso. Nós interpretamos de uma forma simbólica. Assim como quando Jesus, em algumas ocasiões, disse, eu sou o pão da vida, ele disse, eu sou a porta, eu sou a luz. Nós entendemos que, de uma maneira parecida, Jesus ele apenas institui um cerimonial e pega um pedaço de pão e ele quer ensinar de alguma forma a gente a nos lembrarmos daquilo que ele fez. Então nós não nos detemos na ideia de que, olha, isto é de uma forma literal, nós olhamos para isso e enxergamos no final da narrativa a coisa mais importante, que é o quê? É fazer aquilo, né, cumprir este ritual para nos lembrarmos de Jesus. Eu acho que é interessante a gente perceber o Jesus judeu. O Jesus judeu, ele tinha na sua história de vida o contexto do Velho Testamento. E o Velho Testamento ele é cheio de cerimoniais, ele é cheio de festas. E essas festas, elas tinham um porquê. A festa de Pentecostes, a festa das colheitas, a festa disso, a festa daquilo, dos tabernáculos, né? O povo judeu, ele periodicamente ele tinha uma festa e participava de uma festa, e aquelas festas eram para trazer à memória algo que havia acontecido. Jesus, eu quero crer que com esta premissa no coração, ele institui um ritual que ele passa a ser um ritual do cristianismo, totalmente apartado do judaísmo agora, mas com algo semelhante no fundo da alma, quando ele diz, olha, eu quero que vocês façam assim, assim, assado, e quero que isso sirva como um memorial para vocês se lembrarem daquilo que eu vou fazer. Vou fazer por vocês, que é entregar meu corpo e entregar meu sangue, né, para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, eu quero enxergar dessa forma, a Igreja Batista enxerga dessa forma, como memorial. Quero trazer aqui agora para você a declaração doutrinária das igrejas batistas brasileiras, né, e de uma maneira textual eu trago para você aqui. Diz o seguinte, no tocante à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa o corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo e sua celebração pressupõe batismo bíblico e o cuidado e exame íntimo dos participantes. Essa é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esse é o documento que formula a nossa interpretação, a nossa maneira de enxergar a ceia do Senhor. Você observa comigo que nós não, o nosso foco está na finalidade e não nos elementos. Quando eu parto do pressuposto que a finalidade é mais importante do que os elementos, eu entendo que a finalidade é um memorial.
E assim nós fazemos como cristãos batistas, sempre que realizamos a ceia, nós trazemos mais uma vez à memória o sacrifício de Jesus por nós. A finalidade do cerimonial, ela é o aspecto mais importante do que o próprio cerimonial, ou mesmo os elementos do cerimonial. Então é por isso que nós enxergamos a ceia de uma maneira diferente. E aí, em função de enxergarmos diferente, por isso que nós não temos uma necessidade espiritual de participarmos dela de uma forma ininterrupta, rotineira. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, que também é importante, e quero dar um grau de relevância aqui para você, é que nós cremos na participação da ceia não como sacramento, mas sim como ordenança. Isso é importante, porque existe uma diferença básica dentro do nosso ponto de vista do que é de algo sacramental e algo que foi uma ordenança de Jesus. Sacramento tem a ver com a necessidade, como eu já discorri aqui, a necessidade de realizar algo porque aquilo me dá alguma coisa, aquilo me confere algo, confere-me uma graça especial, aquilo é santo, aquilo é sagrado, e quando eu tomo o sagrado para mim, aquilo me nutre. Esta é a ideia de algo sacramental. E nós, como enxergamos como algo memorial, nós não cremos desta forma que a participação na ceia vai me conferir uma graça especial, vai me dar algo que eu preciso dela para sobreviver espiritualmente falando. Então, por isso até que nós não chamamos a ceia de Santa Ceia, nós chamamos apenas de Ceia do Senhor. Santa Ceia denota-se a ideia de sacro, santa, sacro, ceia, que vem a ideia de algo sacramental. Nós, os batistas, chamamos apenas de ceia do Senhor. A grosso modo, para a gente entender a diferença de ordenança para sacramento, a ordenança é algo que Jesus deixou para a gente fazer e que no fundo do nosso coração a gente entende, eu devo fazer isso por quem eu sou. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e ele disse para que eu fizesse isso, e o farei. O farei para me lembrar do sacrifício e manter vivo na minha alma aquilo que ele fez por mim. A diferença da ordenança para o sacramento é que o sacramento, a grosso modo, é algo que eu preciso fazer. Não que eu devo fazer, mas que eu preciso. Por que eu preciso? Eu preciso cumprir aquilo. Porque aquilo, de alguma forma, eu serei, eu obterei, ou eu continuarei sendo nutrido, e se eu não tiver aquilo, eu deixo de ser nutrido, e se eu deixar de ser nutrido, eu perco de alguma forma. Então, dentro desta ideia de que nós enxergamos que não é um sacramento, mas apenas uma ordenança, então eu não tenho a necessidade espiritual de me nutrir com a ceia domingo após domingo, mês após mês, ou de período, seja o período que for. Eu enxergo que é um memorial, que é uma ordenança, e eu vou levar a sério, eu vou fazer, mas eu não entendo que aquilo é algo que é uma nutrição espiritual. E quando eu paro de me nutrir, eu começo a definhar espiritualmente. Porque se tem o caráter de graça, no sentido de me conferir alguma coisa, quando eu paro de experimentar aquilo, eu começo a definhar. E como o assunto diz respeito ao espiritual, eu começo a definhar espiritualmente falando. Então, nós batistas entendemos que é apenas uma ordenança. É lógico, né, que hoje a gente não está ministrando a ceia, mas isso não quer dizer que nós vamos parar de ministrar a ceia. Não. É lógico que existe no fundo da nossa alma aquela ideia. Uma hora vai acabar e nós vamos voltar
a celebrar este ritual sem nenhuma dificuldade. É lógico que se nós tivéssemos como uma garantia de que nunca mais poderíamos ter um culto presencial, nós, lógico, de uma maneira lógica, iríamos ver uma possibilidade de realizarmos a ceia de alguma forma. Mas como no nosso entendimento, o que nós estamos vivendo tem um caráter transitório, e eu digo isso em função da pandemia, ela tem um caráter transitório, uma hora vai acabar. E na hora que acabar e nós estivermos juntos pessoalmente, nós voltaremos a celebrar a ceia como um ritual. Não que nesse período nós não vamos trazer à tona na nossa alma o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus. Eu não preciso da ceia para me lembrar, mas a ceia foi uma ordenança de Cristo para que eu nunca me esqueça. Então, esta é a forma com que nós, os batistas, enxergamos. Nós cremos que a ceia é uma forma simbólica, né? Uma cerimônia simbólica que traz à nossa mente todo o sacrifício, todo o amor que Cristo teve por nós. Então, tire do seu coração as dúvidas, tire da sua alma as dúvidas ou a dúvida com relação ao porquê nós não estamos participando momentaneamente. Mas, como eu disse, logo, logo estaremos juntos. E a ceia, ela tem o caráter de comunhão da igreja com Cristo, mas da igreja consigo mesma, né? Num caráter horizontal, numa comunhão entre os irmãos. E certamente, quando nós voltarmos a ter essa graça de estarmos juntos novamente, celebraremos a ceia sem nenhuma dificuldade. Eu espero em nome de Jesus. Né? O assunto é teológico, às vezes ele é meio maçante e nós não, com isso não estamos desmerecendo de forma alguma as outras interpretações, mas eu trouxe esse tema para você ficar em paz, porque de repente, por causa de uma ou outra situação, você tem uma certa angústia de alma, por que não está participando? E eu venho aqui dizer para você, né, que nós cremos desta forma e que esta memória ela fica no fundo da nossa alma para que nós de fato nunca percamos de vista o grande amor e o grande sacrifício de Jesus por cada um de nós. Eu espero que tenha abençoado sua vida com essa palavra instrutiva e espero em nome de Jesus que você se sinta bem com isso e se sinta abençoado pelo Senhor em função deste aprendizado do dia de hoje. Desejo a você uma ótima semana, desejo a graça, desejo a paz de Cristo sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.